Hoje estamos recebendo a visita do diretor da Auto Ônibus Nardelli, Rodolfo Nardelli Neto. Seja bem-vindo, Rodolfo. É um prazer recebê-lo. Você que comanda essa empresa, que é um dos orgulhos do Saltense, que está completando 50 anos de existência neste mês de julho. Muito obrigado, Walter, de você estar dando essa oportunidade, né? Agradecendo a você, Walter, ao Jornal Itaperá, a todos os internautas que acompanham a TV Itaperá diariamente. Para nós é um prazer estar participando dessa entrevista. Rodolfo, você comanda uma equipe de outros diretores e funcionários. Além de você, quem faz parte da diretoria da Nardelli? Então, Walter, hoje a diretoria da Nardelli é composta pela minha mãe, Violete, pelos meus primos Brás Roque e o José Roque, e eu também fazendo parte. Nossa empresa é dividida em 50%, que seria 50% é dos meus primos e 50% é meu e da minha mãe. Certo. Isso, eles fazem parte também, porque a Ofélia, que era irmã do seu pai, foi uma das fundadoras também da empresa, né? Isso. Infelizmente, né, já são falecidos o meu pai, Walter, a minha tia Ofélia. Infelizmente, há 3 anos atrás aí, nós tivemos também o falecimento da minha irmã Rejane, que era uma das sócias. Também da diretoria, né? Isso, que fazia parte da diretoria. Funcionários, quantos são hoje? Hoje nós temos 250 funcionários ativos na empresa. E a gente ouve assim, conversando com passageiros, dificilmente se ouve uma crítica a um funcionário da Nardelli. Eles são bem treinados? Esse é um ponto muito positivo que nós temos, que são nossos funcionários. Logicamente que algum problema sempre acontece, porque estamos na rua desde 5 da manhã até meia-noite. Na verdade, até alguns horários de madrugada nós fazemos também. Então é impossível você trabalhar sem que aconteça qualquer probleminha. Mas eu digo para você que hoje nós estamos com 98% de aprovação. Nossos funcionários são bastante humanos, bastante colaboradores, trata muito bem os nossos passageiros. Então, para nós, hoje, nossos funcionários, motoristas, são um orgulho para nós. Depois nós temos a nossa equipe de manutenção também, que é muito boa. Nós temos a equipe que trabalha à noite, na limpeza e na manutenção. Tem mais de 30 pessoas que trabalham à noite, preparando os ônibus para que no outro dia eles saiam em perfeitas condições de uso. É importante. Nossa equipe administrativa também, apesar de bastante enxuta, por causa que hoje em dia nós temos uma crise muito grande no nosso país, mas mesmo assim é muito competente e muito esforçada também. Quer dizer, a Nardelli está com uma bela de uma retaguarda, então isso facilita o trabalho da diretoria também, né? Esse é o ponto positivo da nossa empresa. Hoje em dia nós temos pessoas que se comprometem com o dia a dia, pessoas que estão muito ligadas, muito atentas, procuram atender. Tanto é verdade que a prefeitura fez uma pesquisa recentemente e mais de 63% dos nossos usuários aprovam o transporte coletivo. É uma bela uma porcentagem. É uma porcentagem muito grande. Se tratando de uma empresa que presta serviço de transporte coletivo. Exatamente. Como eu digo, nós transportamos gente. E gente, todo mundo tem um pensamento, todo mundo tem uma ideia. É difícil de agradar a todos. Tenho certeza que se uma pesquisa desse tipo for feita em São Paulo, Itu, Sorocaba e outras cidades, eu acho que não vai chegar a 50%. Eu acredito também que o número seja menor. Mas, como exemplo, outro dia eu tive a presença de ver um ônibus parado na Rua da Subida das Nações sem o motorista. Eu falo sempre desse caso porque me comoveu muito. E o motorista não estava no ônibus. Eu fiquei preocupado, mas onde que está esse ônibus, esse motorista, com os passageiros lá dentro? E ele estava levando um deficiente visual até a divisa. Então ele desceu do ônibus,
para poder levar esse deficiente até a divisa. Não era obrigação dele, no contrato, ele poderia ter deixado aquele deficiente na calçada. E alguém que colaborasse com E ele pegou, deixou o ônibus ali, logicamente travado, direitinho, e foi levar essa pessoa até... Então isso aí você vê o lado humano que os nossos colaboradores têm, que acho que é muito importante. que vocês fazem questão de manter, né? Não tenha dúvida. Então são feitos treinamentos. Essa semana mesmo, eu participei com eles de uma reunião, no período da manhã, no período da tarde, mostrando como que a empresa está, como que a empresa está se comportando e pedindo a cada dia mais o comprometimento deles nesse trabalho aí de atenção ao nosso usuário. Certo. Vamos falar um pouquinho da história da Vamos, sim. Ela começou com o seu pai, com o apoio da sua tia, Ofélia, né? Isso. Foi assim um início interessante, né? Na verdade, meu pai, com a minha tia Ofélia e com a minha avó Florinda, elas tinham um bar e restaurante que se chamava Bar e Restaurante São João. Início da 9 de julho. Onde hoje é o Nick Cosméticos, né? Certo. E naquele tempo vinha muitas pessoas pescar no rio Tietê, que naquele tempo o rio era limpo, né? Então vinham pescar no rio. E tinha um senhor que vinha de Jundiaí pescar, e ele era dono de uma empresa de ônibus em Jundiaí, que chamava Três Irmãos essa empresa. Por sinal, essa empresa hoje já fechou. E nós continuamos na luta, né? E esse senhor chamava Fúvio. E meu pai perguntou para ele o que ele achava de colocar o ônibus na cidade. Ele emprestou um ônibus, emprestou um cobrador e um motorista. E nós demos a estadia do motorista, do cobrador e também a alimentação. E eles trabalharam durante um mês. E depois de um mês, eles falaram para o meu pai: Walter, pode colocar que vai dar certo. E aí meu pai comprou aquele ônibus, e meu pai fazia o transporte coletivo, ele dirigindo, naquela época. E meu primo Brás ia no cobrador, na caixinha do cobrador. Então, Brás devia ser um menino, né? Devia ser um menino, ele devia ter na minha conta, ele devia ter mais ou menos 10 anos, 12 anos, 11 anos. Então ele ia de cobrador, então eles tomavam conta do bar, e nas horas que tinha demanda de passageiro, eles saíam com os ônibus. Porque naquele tempo não adiantava ficar rodando o dia todo, né? Era uma cidade... O centro urbano era muito pequeno, né? Você rodava um pouco de manhã, levando as pessoas para o trabalho, e à tarde pegando no trabalho também. Nessa época já começou a surgir o fretamento também, ou não? O fretamento foi assim. Quando meu pai tinha esse ônibus urbano, em determinados horários, que ele sabia que o pessoal da Eucatex ia trabalhar, e não tinha ainda vindo os trabalhadores naquela época, ele ia pegando todos, na Vila Teixeira, na estação, ele ia pegando todas as pessoas que iam trabalhar na Eucatex, gratuitamente. Ele ia levando todo mundo. E na hora que eles iam sair da fábrica, o meu pai também ficava esperando eles, e levava eles gratuitamente. Meu pai fez Foi isso. Foi um investimento, então, seu pai. Exatamente. Meu pai fez isso por uns 3 meses. E naquele tempo, quem frequentava aqui, que tomava conta da Eucatex, era o Roberto Maluf, que é irmão do Paulo Maluf. E o Roberto Maluf, quando estava em Salto, ele ia almoçar no restaurante do meu pai. Meu pai falou para ele: estou levando os seus funcionários, eles estão gostando, você não quer contratar nós para fazer serviço? E foi aí que nós começamos o trabalho do fretamento também. A Eucatex, então, foi a primeira a utilizar. Foi a primeira indústria a utilizar o transporte fretamento nosso. Depois de quanto tempo surgiu o segundo, o terceiro, demais ônibus? Então, e aí nós já começamos a se especializar no trabalho e já foi comprando. Eu sei que na época de 1970, nós já tínhamos 9, 10 ônibus naquele tempo. E depois foi crescendo. A Nardelli chegou já a ter 130 ônibus. Hoje tem? Hoje nós estamos com 105 ônibus. Por quê? A Nardelli deu uma diminuída da própria cidade. Infelizmente, a gente, durante todos esses anos, com toda essa crise que pegou no nosso Brasil há tanto tempo,
Salto perdeu várias indústrias, né? Indústrias que utilizavam o fretamento. Que usavam o serviço de fretamento. Por exemplo, a Novik usava mais de 10 ônibus para a Novik. A Prema usava mais de 15 ônibus. A Calfá usava também na faixa de 8 ônibus. E outras mais aí, né? A própria Civat também naquele tempo usava muito ônibus. Então, só no fretamento nós chegamos a ter mais de 70 ônibus só para fazer o fretamento naquele tempo. E teve até um caso engraçado como o mundo mudou, né? Que quando era época de férias, que a gente dava férias para os motoristas, né? Meu pai, meus primos, todo mundo fazia horário. E uma vez nós fomos buscar, vejam como mudou os tempos. Uma vez a gente tinha que buscar uns passageiros numa fábrica, numa indústria, e o ônibus estava sem banco, que estava reformando os bancos. E nós fomos com o ônibus sem banco mesmo. Então foi divertido, porque naquela emergência precisava de um ônibus, foi colocado aquele ônibus, então todo mundo brecava e todo mundo para frente, acelerava, e só aquela gritaria, assim, todo mundo levava na brincadeira, mas você vê que nunca foi fácil, sempre tivemos dificuldade para atender, né? Você assumiu antes do seu pai falecer, né? Na verdade. Ele já ia orientando você? Isso, eu com meus primos, né? A gente assumiu quando meu pai era vivo ainda, né? E já fomos aprendendo, né? Eu, por exemplo, frequento a empresa desde os 14 anos. Eu que fazia o serviço de banco. Eu comecei na empresa fazendo serviço de banco. Eu era o boy da empresa, né? E depois eu fui aprendendo um pouco da parte administrativa da empresa, né? E aí a gente está tocando até hoje. Desde quando você presta serviço no transporte urbano de Salto? Que nem eu disse para você, desde 1968. Aí entrou o Chinchino, né? O Vicente Chivitaro, a gente conhecia como Chinchino. Ele deu um primeiro contrato para o meu pai, né? Aí depois o Josiano Costa Pinto deu para nós mais 10 anos de contrato, né? Naquela época não tinha licitação, né? Não tinha, era uma permissão, né? Nós éramos permissionários, né? Eles fizeram também a única empresa que prestava serviço na cidade. Exatamente. E depois, o último que deu, que daí já foi uma licitação, feita direitinho de acordo com a lei, foi o Gesino Rui. Né? Essa que está vencendo agora, que foi prorrogada, não? Essa que nós estamos aí, ela teve a possibilidade de fazer 2 prorrogações, né? E o nosso contrato está acabando agora no mês de setembro. E a prefeitura já está abrindo uma nova licitação para o transporte público. E vocês devem participar da licitação? Nós vamos participar da licitação com certeza, nos preparamos para isso. Hoje os impostos da empresa estão todos em dia, a parte de treinamento dos nossos funcionários, os investimentos, enfim, nós vamos entrar para participar e vamos fazer de tudo para ganhar o nosso serviço, que para nós é orgulho trabalhar na cidade de Salto. Agora, obviamente que se vier uma empresa com uma condição melhor de trabalho, uma condição melhor de vários setores, e a gente venha a perder esse serviço, acreditamos que nesses 50 anos que a gente trabalhou aqui, a gente vai sair, como o meu primo Braz fala, vamos sair pela porta da frente da cidade. Porque, Walter, isso é importante falar, todos os sócios da Nardelli hoje moram na cidade de Salto. Então não somos pessoas que moram em Campinas e que vêm ganhar o pão aqui na cidade. Então nós trabalhamos em Salto, moramos em Salto, recolhemos todos os impostos em Salto e fazemos as nossas compras do dia a dia, tudo é feito em Salto. Então nós não podemos fazer um trabalho ruim, um trabalho muito deficitário, porque senão nós vamos ser cobrados no comércio, no açougue, na padaria. Então para nós é um orgulho trabalhar bem na nossa cidade. Volto a falar, às vezes acontece um outro problema, não temos condições também de atender todas as exigências,
porque é um transporte coletivo, é um transporte público. Como dizem, é o transporte mais democrático, porque dentro de um ônibus você tem 40, 50 pessoas, enquanto que em um carro tem uma, duas pessoas. Então, para você deixar 40, 50 pessoas por viagem satisfeita, é muito difícil. Então, a gente sempre procura atingir a maior quantidade de pessoas, procuramos atender da melhor maneira possível para atender o máximo de pessoas que utilizam o transporte público. Falando em carros, o que contribuiu também para a redução do número de passageiros da Nardelli é que hoje existe uma grande facilidade para comprar não só carro, mas também moto, né? Sim. Muita gente então deixou de viajar nos ônibus. Isso fez com que houvesse uma redução da quantidade de ônibus e redução também do faturamento, eu acredito, né? Hoje o transporte coletivo já não é um negócio bom como era há 10 anos, por exemplo. Com certeza. Para você ter uma ideia, nós já puxamos quase 800 mil passageiros e hoje nós não estamos puxando 400 mil passageiros. Por mês. Por mês. Sendo que 1/3 desses passageiros é gratuito. Então, quer dizer, que são os idosos, as gestantes, os deficientes físicos. Então, essas pessoas que utilizam de graça o transporte público acaba encarecendo o transporte de quem paga, né? Vocês nunca são, as propostas que vocês fazem de aumento de preço nunca são atendidas pelo poder público, né? O poder público também tem aquela dificuldade de aumentar fora da previsão das pessoas, mas isso também prejudica o faturamento de vocês, né? Deixando bem claro que a tarifa hoje, a empresa Nardelli, não existe nenhum tipo de subsídio a nível federal, estadual e municipal. Como existe em outras cidades, né? Por exemplo, você falou do carro. Durante o antigo governo não deu incentivo para você comprar carro. Você comprava sem IPI, com uma série de coisas. O ônibus nunca teve incentivo para comprar um ônibus mais barato. Se nós tivéssemos condições de comprar um ônibus subsidiado, quer dizer, menos impostos e por um preço melhor, combustível com preço melhor, e não tivéssemos que pagar todos os encargos trabalhistas que hoje é exigido de todas as empresas, provavelmente a nossa tarifa seria muito mais barata do que é hoje. Então, assim, se os impostos sobem, se o combustível sobe, se tudo sobe, infelizmente tem que ser repassado na tarifa. Agora, aí você pega, por exemplo, se eu transporto 400 mil pessoas, tá? Se, por exemplo, 120 mil pessoas no mês não pagam, aquela diferença de pessoas que ficou, 230 mil pessoas por aí, elas vão ter que pagar esse custo. Automaticamente a tarifa vai ficar mais cara. E aí, infelizmente, a pessoa que utiliza o transporte público acaba meio que subsidiando todos esses passeios que são gratuitos. Então, só para deixar claro aí para as pessoas que nos acompanham, toda vez que uma pessoa, por exemplo, pula uma catraca ou embarca com o cartão da mãe de um idoso, ela está sendo esperta no sentido de estar burlando o sistema, mas quem está pagando esse custo não é a Nardelli, não é a prefeitura, é o usuário que paga a tarifa integral. E essas isenções são obrigatórias aqui em Salto ou cada cidade estabelece quem é favorecido? É uma lei federal? Por exemplo, no caso do idoso, a lei federal no idoso é acima de 65 anos. Aí, há muitos anos atrás, foi criada uma lei na nossa Câmara Municipal que aqui em Salto é a partir dos 60 anos. Então, tem 5 anos, antecipa 5 anos os idosos para poder utilizar. Já o deficiente físico é uma lei municipal, né? E algumas leis são federais e algumas são municipais. Vocês ainda atuam, não só na área do enfrentamento também, mas fazem excursões para
várias cidades do Brasil, até para o exterior. Hoje nós temos aí, o nosso forte ainda é as nossas excursões, né? Isso ajuda no faturamento. Que ajuda no aproveitamento do ônibus que faz as indústrias. Durante a semana eles trabalham nas indústrias e sábado e domingo eles fazem as excursões. E nós temos na nossa agência de turismo um setor que vende passagem aérea, vende hotéis fora do Brasil e dentro do Brasil, que é uma agência de turismo mesmo, né? Agora, uma providência pioneira da Nardelli foi com relação à implantação da bilhetagem eletrônica, né? Isso aconteceu em 1994. Exatamente. Foi pioneira na América Latina, né? No dia 7 de setembro de 1994. Inclusive, saímos até no Jornal Nacional da Rede Globo, né, horário nobre. Era uma novidade, né? Mostrando, porque fomos o primeiro da América Latina, um sistema de bilhetagem que nós testamos e que foi um sucesso, que hoje todas as cidades que têm transporte público, praticamente todas as cidades utilizam esse sistema de bilhetagem eletrônica. Certo. Recebemos visita de muitos empresários do setor de transporte para conhecer. Eu mesmo fui falar em vários eventos, palestrar em vários lugares, falando do sistema da bilhetagem eletrônica. Foi uma coisa muito interessante também. Sei. Né? O setor de responsabilidade social da empresa também é importante. Nós sempre tivemos aí uma preocupação de alguma maneira retribuir todo o trabalho que a gente tem na cidade, né? Então nós temos o trio elétrico que faz vários eventos na cidade, já plantamos árvores, fizemos campanha de plantar árvore, já fizemos uma campanha Sorriso pelo Verde, lembra que era uma maneira de angariar fundos para a reforma do antigo Teatro Verde, né? Então sempre a gente tinha um lado de responsabilidade social, né? Então é uma coisa assim que a gente sempre gostou muito de fazer. O próprio show de bola que nós temos, que é uma quadra de aluguel. Revelou muitos atletas. Revelou vários jogadores. Já tivemos muitas pessoas que eram pessoas que não tinham condições de baixa renda e treinava junto com os atletas lá. Então tinha bolsas, né? Então teve várias coisas assim que a gente já fez junto com a cidade. Vocês também implantaram terminais, né? Terminais, nós reformamos 2 terminais aqui, na verdade 3 terminais. Nós reformamos esse terminal do cemitério, esses pontos, né? Também reformamos o terminal da rodoviária, inclusive colocando asfalto, ponto de ônibus, abrigo, tudo. E também reformamos o terminal da Praça da Bíblia. Lá, inclusive, na época, nós asfaltamos todo o entorno, foi tudo feito asfalto novo. Então, quer dizer, fizemos vários investimentos junto com o poder público. A família Nardelli é radicada em Salto há muitos anos, né? Eu me lembro, por exemplo, do seu avô. Eu era criança, ele era técnico de futebol. Isso. E quando não era técnico de futebol, era um colaborador da Saltense, parece que foi presidente, inclusive, da Saltense. Exatamente. Ele também era um diretor teatral, né? Sim. Era uma pessoa de personalidade. Eu me lembro que nos treinos da Saltense, ele não era, menos não sendo técnico lá na habilidade da arquibancada, ele dava orientações para os jogadores com uma voz potente que se ouvia em todo o estádio, né? Então era uma pessoa que participou ativamente da vida da cidade. Sim. Eu não sei, os outros antepassados eu não cheguei a conhecer, mas a partir de Rodolfo Nardelli, seu avô, a família Nardelli tem sido uma família constante na vida da cidade, participando de forma extraordinária, principalmente com o negócio que toca aqui na cidade, que é o transporte urbano e o transporte por fretamento também. Quer dizer, é uma empresa, se nós não tivéssemos na Nardelli, talvez tivéssemos aqui em Salto uma outra empresa que viria de outra cidade, e a gente está vendo aí em cidades vizinhas, empresas onde existem greves,
onde não há recolhimento de fundo de garantia, quando os salários são atrasados. Exatamente. E a Nardelli, há quantos anos a Nardelli não sofre uma greve? A última greve que a Nardelli teve foi em 1991, mais ou menos. 1991. 37. Meu pai era vivo, inclusive, nessa época. 37 anos. Exatamente. E você falou do meu avô, né, o Rodolfo. É importante citar que quando ele foi o presidente, não sei se você sabia dessa informação, quem comprou o campo da Saltense foi o meu avô. Quer dizer, não foi meu avô que comprou o campo da Saltense, mas não foi na gestão dele, quando ele era presidente, que tinha outros diretores que tinha medo de arriscar, de comprar o campo, depois não ter condições de pagar. E meu avô foi aquele que comprou o campo da Saltense e que fez não, volta a falar, não foi ele que comprou com o dinheiro dele, não. Ele, como presidente, foi ele que teve iniciativa da negociação de ir lá acreditar e comprar o campo da Saltense. O proprietário era Hilário Ferrari, né? Exatamente. Ferrari. E também, por parte do meu outro avô, né, da família Nardelli, mas da família Zuin, o meu outro avô, Oscar Zuin, ele foi presidente da cooperativa da Brasital, né? Há muitos anos. Cooperativa Operária Saltense. Tanto é verdade que quando ele saiu da Brasital, só para você ter uma ideia, depois de 6 meses ele acabou falecendo. Então aquilo lá era um incentivo que ele tinha para a vida dele. A cooperativa foi, na gestão dele, eu me lembro, na minha juventude, que eu frequentava os bairros lá. Não podia dançar agarrado. Ele não promovia o baile e largava o pessoal, não, ele queria ordem lá dentro. Em 10 horas ele dava o sinal, fechava, parava tudo. Era um homem também de personalidade forte, firme, né? Que também, na época dele, a cooperativa florescia, era uma... Depois que passou pelas mãos de outras pessoas, tinha um armazém também. Tinha um armazém, fazia pão, padaria. Tinha padaria. Então era uma potência na cidade, a cooperativa Operária Saltense. Pouco tempo depois que ele deixou a presidência, outras pessoas menos capazes assumiram e a cooperativa foi até para leilão. E hoje, em suas dependências, em suas antigas dependências que foram destruídas, né? Foram demolidas, houve a demolição, se instalou a loja 100, que é uma excelente substituta, né? Já não é o mesmo ramo, né? É uma excelente troca, graças a Deus ficou em ótimas mãos, né? É verdade. Então eu gosto de falar isso porque meus dois avós aí, a gente vem de uma tradição muito boa, né? Você tem que se orgulhar seus avós, do seu pai também, da sua tia também. E sua esposa, a esposa do seu pai que auxilia a minha mãe Violete, né? Violete, os seus primos Braz e José, né? Também. Quer dizer, é a união de pessoas importantes, de pessoas inteligentes que dá bom resultado. E apesar de sermos sócios e parentes, lógico, um ou outro probleminha às vezes acontece, mas a gente é muito unido e a gente, todo mundo está junto, todo mundo lutando junto pelo mesmo objetivo. A gente espera que a Nardelli continue assim por um longo tempo, para benefício do Estado. Porque tem até alguns que falam, poder botar mais uma empresa na cidade. Nós só vamos arrumar encrenca se fizer isso. Minha opinião. Sim. Porque a Nardelli, nesses 50 anos, correspondeu plenamente o que devia fazer, foi feito, cresceu, deu progresso para a cidade, contribuiu para o progresso da cidade. Então a gente espera que a Nardelli continue por mais 50, mais 100, sei lá quando. Nós não vamos chegar a isso. Não vamos. Pelo menos até aqui nós acompanhamos uma empresa que... Até os 50 nós chegamos, né? Uma empresa que orgulha Salto. Mais alguma coisa para... Não, Walter, eu acho que eu volto a falar que nem você mesmo disse, nós não conseguimos agradar a todos. Lógico. Porque Cristo, que era Cristo, né? Teve um que traiu ele, né? E então nós não temos condições de agradar a todos, mas a gente sempre trabalha para agradar a maioria das pessoas que utilizam o transporte público.
Às vezes vemos muitas críticas em Facebook, em mídias sociais, mas a grande pergunta é o seguinte: tem pessoas que nem utilizam o transporte público, né? Outra coisa, o transporte público nunca teve um incentivo, nunca teve um corredor de ônibus, sempre foi. Hoje o transporte público ele disputa o trânsito com carro, com moto, com uma série de coisas. Então, quer dizer, mesmo assim, na luta, nossos motoristas, com muito trabalho, a gente procura sempre acertar da melhor maneira possível. Logicamente que às vezes dá alguns erros, dá, mas a ideia é sempre procurar acertar, né? Então, Walter, eu queria agradecer a sua oportunidade, a oportunidade do Jornal Taperá, né? Representada por você, está fazendo essa entrevista aqui, que é muito importante para a gente poder contar um pouquinho da nossa história e mostrar que às vezes não é só alegria, que temos nossas dificuldades, mas temos muita satisfação também de poder estar trabalhando na nossa cidade, né? Então a gente acredita que o destino aí, o nosso trabalho aí, a nossa lição, a nossa missão, nós estamos fazendo bem feita, e se nós formos aí vencedores da licitação, pode ter certeza que é por merecimento mesmo, tá? A gente espera que vocês tenham sucesso. Parabéns da cidade. Vamos continuar. Estamos aí, estamos juntos, como dizem, né? Muito obrigado. Obrigado, viu? Obrigado.